Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os pontos negativos de Portugal. Só lembrando que o vídeo não tem intenção de ofender o país e nem seus habitantes. Não, o objetivo do vídeo é mostrar que assim como qualquer país, ele tem seus pontos positivos e negativos. E lembrando que quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Idioma, sim, eu sei que é muito estranho citar esse tópico do idioma, pois o português brasileiro é muito semelhante ao português de Portugal. Mas existem algumas diferenças, não só de interjeições, como por exemplo algumas palavras que para nós são piadas, mas para eles são normais, como por exemplo bicha, pica, rapariga. Mas o grande problema é dois: você pode ser bastante discriminado e ter vários olhares bem discretos, porque, bom, seu sotaque é brasileiro e não português. Outro motivo é que existe sim um certo grau de xenofobia dentro de Portugal e pode ser que você sofra um pouco nisso. Outro assunto relacionado a esse tópico é o fato de ser bem difícil você ter algum grau de amizade ou intimidade com o português, visto que eles não são tão receptivos com outras pessoas, principalmente brasileiros, mas quando você consegue, tenha certeza que vai ser uma amizade bem sólida. Burocracia. Pode-se dizer que Portugal é bem exigente em relação à documentação, não só porque você precisa de uma cacetada de documentos, como por vezes você tem que criar novos documentos específicos para Portugal, como finanças, saúde, se inscrever em entidades e etc. Isso é bem cansativo, principalmente se você não tem cidadania europeia. E também é bastante frustrante você conseguir encontrar algum atendente que esteja de bom humor para conseguir te ajudar a resolver essa documentação. Clima. O clima de Portugal pode dizer que é o paralelo do brasileiro, pois geralmente a gente tem clima bem seco e por vezes não tem chuva e é muito quente, enquanto que Portugal, na maioria das vezes, é chuvoso e frio, principalmente na região norte do país, e como se não bastasse, as casas de Portugal não são adaptadas para o frio extremo, o que torna muito difícil morar no país. Desorganização. Não sei se posso chamá-lo de ponto negativo, porque é bem subjetivo, porque tem gente que vai dizer, não, lembra bastante o Brasil, outros vão dizer, não, eu não suporto esse tipo de coisa, pois Portugal, assim como o Brasil, tem sim, de certa forma, um jeitinho brasileiro, de gente não seguindo as regras, não obedecendo regras de trânsito, ou muita burocracia e enrolação. Por exemplo, você encomendou um negócio de janeiro, mas aí acabou chegando lá para outubro, sei lá. Mas como eu disse, é uma questão bem subjetiva. Pode ter gente que vai falar, não, eu vou me sentir em casa, e outros vão dizer, não, eu não suporto esse tipo de bagunça. Distribuição populacional. Bem, é inegável que Portugal tem uma péssima distribuição demográfica, em que existe um número maior de pessoas perto de regiões costeiras, perto de Lisboa e Porto, muito porque existe mais infraestrutura, é mais perto de capitais, tem mais acesso, é relativamente barato e o custo-benefício compensa, enquanto existem vilas bem mais desérticas, afastadas, que não tem uma grande taxa de pessoas. Mas não dá pra falar, nossa, isso é exclusivo de Portugal. Não, o próprio Brasil tem muito isso. Por exemplo, capitais como Rio de Janeiro e São Paulo são vistos como cidades bem desenvolvidas, que recebem muitos recursos, e muitos brasileiros têm o sonho de morar lá, enquanto que o Nordeste acaba sendo cidades mais pobres, não tão desenvolvidas, e que alguns até consideram como abandonados por Deus, principalmente regiões que não são capitais. Salários baixos. Comparando os padrões europeus, o salário de Portugal são uma desvantagem de viver no país. Mesmo profissionalmente, muitos qualificados recebem salários baixos. O salário médio do país é de 1.300 euros no final de 2021 e o salário mínimo é 705 euros em 2022, ou seja, a maior parte dos trabalhadores não chega a ganhar 2 salários mínimos. O custo de vida em Portugal de certa forma justifica a situação, mas é preciso considerar que a longo prazo pode ser insustentável. Imagina querer construir uma família, comprar uma casa, um carro bom, ir ao Brasil uma vez ao ano. Todos os custos para quem recebe salários baixos acabam tendo de ser revistos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vídeos querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher de like caso gostem dos meus vídeos. Então, sou o Android, tchau!